dentro da interassistenciologia. O que vem a ser isso? É o para-ato, ou para-efeito, de o amparador ou amparadora, no caso extrafísico, demitente, exonerar-se voluntariamente do encargo interassistencial, o qual desempenhava até há pouco, junto à consintenepsista e ou ofiexista, como consequência da dessoma desta, a fim de facilitar a composição das próximas articulações interassistenciais pelo orientador evolutivo do grupo karma, ou seja, pelo evoluciólogo. Então, veja, é um assunto complexo, como diz o Losch, que estava querendo, aonde é que vai achar a bibliografia disso? Não, eu já escrevi alguma coisa que chegou perto, mas é só. É bobagem vocês procurar isso na internet, que possivelmente não tem. Agora, aqueles que são muito curiosos, seria bom procurar e se achar. Traz para mim que eu pago. Agora, vamos estudar parafatologia, eu vou falar alguma coisa. O encargo do amparo extrafísico sem vitalicidade. O entrosamento interconsciencial, interassistencial e interdimensional. A dessoma catalítica. A primeira e a segunda dessoma experimentadas em conjunto pela consciência. O retorno da consciência à intermissibilidade. A volta à paraprocedência. A extinção do ofiex. A autoevitação da euforex. Aí já vem as coisas da consciência recém-dessomada, né? A integração imediata da consciência ao max-mecanismo interassistencial extrafísico. A autorrecuperação dos cons magnus. O reapossamento da holo-lucidez integral pela consciência. A atualização pessoal quanto aos parafatos. E outra coisa, por aí vai embora, porque esse verbete ele está sendo debulhado mais na parafatologia, que tem que ser uma coisa óbvia. Agora, falar na produtologia, na página 4, está lá, eu vou ler para vocês, são 6 linhas. Segundo a dessomática, a vida intrafísica mais produtiva é a daquela consciência quando, no ato da dessoma, acarreta de imediato a exoneração voluntária de 2 amparadores extrafísicos, o da TENEPS e o da OFIEX pessoal. Neste caso, a consciência funciona ao modo de empresa assistencial interdimensional. A dessoma é o fechamento da empresa. Obviamente, os amparadores extrafísicos não ficam desempregados. Os trabalhos da interassistencialidade são incontáveis na Terra. Agora, a frase enfática. O parafato da autodemissão de consciência se insere no corpus dos temas mais avançados entre as dimensões existenciais e as carências evolutivas das consciências ainda não despertas. Você já pensou alguma vez no parafato da autodemissão de consciência? Como encara o assunto da condição de hipótese de tentativa? Eu quero dizer que esse tema aqui é dos cursos avançados, curso intermissivo. Agora, ó, a nossa Rosa pode trabalhar aí para aumentar a remissiologia. Esse verbete tem 3 páginas, 31 alogias e 3 mais só. De modo, Rosa, que eu confio em você e em toda a sua equipe de altos auxiliares inteligentérrimos para nos ajudar a acrescentar. Vamos ver se vocês arranjam pelo menos aí mais 2 máximos. Agora, eu vou aproveitar aqui para falar umas perguntinhas aqui, porque a gente nunca sabe se isso vai acumular, né? Moro em uma casa que fica numa esquina em forma de mais, onde o povo vive fazendo desparte macumba. Dado o momento, virou ponte ladrão. A última a ser assaltada fui eu. Me abordaram armado no portão de casa e levaram minhas coisas. Sinto que essas influências acabam atrasando as nossas vidas. Tem momentos que tudo quebra de uma só vez dentro de casa. O financeiro vive apertado. Tudo é feito com muita dificuldade. As coisas andam a parte formiga. Já fiz de tudo para a gente se mudar daqui, mas meu pai não quer de jeito nenhum. O que fazer para as coisas melhorarem para a minha família? Olha, o melhor que você faz é pensar positivo e julgar bastante energia
para melhorar o holopensene da sua casa e desse ambiente. Confie nas suas energias, que os amparadores vão te ajudar. E o mais, vê o que você faz. O seu pai tem quem cuida dele? É uma pergunta boa para você responder. Se tem, você pode sair sozinha, não precisa ficar aí. Agora, o processo todo é que se ele tem certa dependência, você não pode sair. De modo que você tem que ir com ele. Agora, o problema é ponderar tudo isso. Outra coisa, se começar a ter muitos acidentes de percurso, analise e faz uma listagem disso e dá para o seu pai. Fala assim, meu pai, e deixa os números na frente da lista, quais são os próximos? Para pensar, para a consciência dele pensar. Às vezes ajuda, não é? Como padrão para mostrar os fatos. Outra, ao pesquisar sobre magnetismo pessoal para complementar meus estudos dentro do tema força presencial assistencial, os melhores livros que encontrei são de autores do começo do século passado. Gostaria de saber do professor até onde é válido pesquisar livro muito antigo. Qual atitude mental devo manter em minha pesquisa? Devo procurar livro mais recente? O que o senhor sugere? Olha, eu sugiro o seguinte, a gente deve estudar tudo o que precisa. Esse negócio a gente não pode ter qualquer escrúpulo ou preconceito ou qualquer tara, porque o livro é antigo. Pelo contrário, lá no nossa holoteca está cheio de livros, até de 1700. E eu não jogo fora. Tem muitos deles que esclarecem mais do que 50 livros que foram publicados no mês passado. De modo que tempo e novidade não quer dizer nada. Do ponto de vista parapsíquico, as novidades que tem na Terra são mínimas. Como diz você, né? Onde é que vai achar esse assunto, por exemplo, do verbete de hoje? Isso está bem dentro aqui do que ela está falando. De modo que vamos estudar tudo e recorrer a todas as fontes. Agora, eu daria como recomendação você olhar a internet e virar na navegação de cabo a rabo tudo que você puder. Olha a bibliomática, a lexomática, a onomática, tudo que tem. Se você não souber, vem aqui que a turma do Holocico te dá um banho de loja. Como é que você faz com isso? Outra. O que o senhor tem a dizer sobre a personalidade de Antônio Hermílio de Moraes e seu exemplarismo na área da saúde, educação, democracia e política? Olha aqui, eu quero dizer que eu não tenho muita autoridade para falar sobre essa pessoa, porque eu não conheço pessoalmente. O que eu já ouvi é que tem gente a favor e gente muito contra. Ele é uma personalidade controvertível, é o que eu sei. E eu tenho que parar por aqui, porque não tem competência para falar. Outra, tenho uma dúvida sobre ressomática. A questão é a seguinte, antes de eu ressomar, 2 anos antes, minha mãe sofreu um aborto, e acredito que era eu mesmo. Depois, quando minha mãe estava grávida de mim, sofreu um quase aborto, e no fim acabei nascendo prematuro. Depois, com 1 ano de idade, sofri uma queda de uma mesa e tive TCE grave. Parei de falar e voltei a falar só aos 4 anos. Esses fatos poderiam ser contrafluxos para que eu não ressomasse? Poderia ser pressão extrafísica devido a PROEX ou atual existência crítica? Olha, tem uma pergunta cretina que você não falou aqui, não respondeu, seria bom a gente fazer. Qual é a sua relação com a mamãe? Essa pergunta você tem que responder com calma. Se há qualquer processo de antipatia ou de desassimilação de energia, só isso aí já prova tudo que aconteceu e mais alguma coisa. Agora, se você gosta da sua mãe, e sua mãe gosta muito de você, você tem que estudar, então, são os assediadores, seus e da sua mãe. Às vezes também tem o papai no meio, é bom colocar isso, não pode esquecer esse outro elemento, não. O elenco, às vezes, pode ser grande, pode ter muito mais personagens nisso. Agora, o que é que se passa? Eu acho que não é para você ressomar, não. São os próprios acidentes da própria vida. Essas coisas acontecem. Eu quero dizer para você que eu passei por muita coisa nesse sentido. O parto da minha mãe foi laborioso, eu fui tirado com turquês e quebrou minha cabeça toda com aquele negócio, ficou tudo alterado, linha média, tudo isso, tudo meio alterado.
E outra coisa, eu chorei 11 meses, segundo a minha mãe. Agora, veja, isso me ajudou. Porque me colocou autoconsciente, com maior lucidez, com maturidade antes do tempo. Todo mundo lá já sabia disso. Hoje já tem até uma escola que estuda o processo da superdotação baseado no problema da pessoa que teve acidente no parto. Que é um processo, então, ginecológico, obstétrico, sério, pode acontecer. De modo que estuda aqui, ó, tem que estudar mais. Mas a primeira coisa aí teria que estudar, depois dessa pergunta da mamãe, teria que estudar outras. Tem muito mais depois disso. Outra, tomei por 8 anos um remédio chamado Finasterida, que combate a queda de cabelo. Esse mês parei de tomar o remédio por descobrir que a droga diminui o nível de testosterona no organismo e gera diversas alterações no organismo, inclusive alterações da libido e da sexualidade. Vou começar o tratamento de reposição hormonal de testosterona. Há alguma relação entre testosterona e parapsiquismo e as energias? É lógico, só tem. O nível baixo de testosterona pode afetar a sexualidade de algum modo? Bolas! Que pergunta! Essa nem vou responder, tá certo? Agora, o que se passa? A maior bobagem tem nisso aqui não é isso não. Como é que você toma um remédio que está fazendo mal para você, faz 8 anos, você não desconfia? Você não deve ter nascido em Minas Gerais. Mas isso aí vem na finasterida. Pois é, finasterida. Pois é, mas agora veja, todo mundo sabe que é assim, e eu não desconfio tomar isso 8 anos. Aqui, ó, isso é pior do que, até um certo ponto, é pior do que cocaína. Abre o olho. Outra coisa, doravante, abre o olho em tudo que você colocar na boca ou injetar na veia, tá? 8 anos fazendo essa besteira, eu sou obrigado a falar isso, sou seu amigo. Que é isso? Isso é loucura total. Tomar um remédio desse, 8 anos. Agora veja, 8 anos, você não falou. Seu cabelo cresceu, como é que estão as suas melenas? As suas melenas. Uma outra coisa, os pentelhos também aumentaram, quer dizer, os seus pelos. Esse aqui eu não sei, porque o nome, a gente não sabe, tudo indica que é homem. Mas eu não sei, porque o nome pode ser de homem ou de mulher, eu não vou falar aqui. Outro, existe um tipo de auto-hipnose cronêmica. Exemplo, se uma pessoa em uma vida suicida com aproximadamente 30 anos, depois ela ressome nova série X, ao alcançar a mesma faixa etária dos 30 anos, pode aparecer a tendência ao autossídio? Olha aqui, eu já estudei muito isso. Um percentual mínimo pode afetar a pessoa conforme aquele caso da pessoa específica. Agora, de modo geral, as pessoas conseguem superar o problema. Agora, quase sempre se dá exatamente, não apenas do processo da cronêmica, mas do problema da prosêmica, ou seja, o problema do contexto humano que começa a aparecer com aquele antigo que aconteceu antes. Então, às vezes isso transcende a cronêmica. E às vezes a cronêmica, ela se impõe perante a prosêmica. Prosêmica é espaço, cronêmica é tempo. Raciocina por aí e vê o que é que se passa na história. Agora, ó, quando passa esse problema, a pessoa alivia, aquilo não tem mais nada. Agora, quais são os fatores que influem nisso? É a reação da pessoa quando ela começa a ter uma vida no corpo correspondente àquelas condições que ela teve antes. Por exemplo, uma pessoa é alguma coisa aos 20 anos, é outra aos 25, é outra aos 30, é outra aos 40. Então, essa reação é muito séria. Agora, ó, a coisa mais séria é quando acontece antes dos 26, que é quando ainda não tem a maturidade biológica do corpo. Agora, outra. O senhor conhece o trabalho da Eva Pierracos, que eles falam Pierracos também lá, não? E as palestras do guia, o que acha do Pace Work? Quem é que é especialista? Tem alguns de vocês aí que são especialistas nisso, que já andam estudando muito da psicologia. Tem muita gente aí que já estudou. Eu conheço alguma coisa, isso aí ajuda.
uma pessoa que é muito falada dentro das 9 escolas de psicologia. Trabalha com energia, com chá, com uma opção de coisa. Mas veja, eu sou favorável ao EV, tá? Agora, outra. Para a fatologia, página 3, quarta linha. A designação de quem vai ser a próxima consciofexista entre as 3 consciex. Poderia dar mais detalhes? Está faltando só perguntar aqui que nome que vai ter, não? Vai ser o Joaquim, o João e o Antônio, não é isso? Como é que é? O caso é o seguinte. Eu pergunto assim, você entendeu todo o contexto que nós estamos falando nesse verbete? A designação de quem vai ser a próxima consciofexista entre as 3 consciex. Por quê? Aquele amparador que chegou em primeiro lugar e que trabalhou quando a tenepsista, o amor a uma mulher, estava engateando, ele agora às vezes vai passar para a segunda posição. Ele já vai entrar quando o tenepsista próxima, seja quem for, estiver mais avançada. Aquele amparador que era da TENEPS, se ele trabalhou bem, o negócio demorou muito tempo, ele vai ser amparador agora de OFIEX. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa está sempre ascendendo dentro da hierarquia desses níveis evolutivos de interassistencialidade. Se você entender por aí, você vai entender o que é que você perguntou. Os detalhes agora é ver lá. Outra, em parafatologia, 8ª e 9ª linha, os efeitos colaterais da dessoma. Poderia citar alguns desses efeitos? Quais causas ou fatores contribuem para isso? Por exemplo, quando a pessoa dessoma, tem a primeira pergunta que você deve fazer. Ela se preparou para dessomar ou foi do tapa? Ela se preparou para dessomar ou foi um infarto do miocárdio que levou a uma explosão que levou de uma hora para outra que ninguém estava pensando que ela fosse morrer? Isso é muito sério. Se ela se preparou, as coisas estão tudo acertadas. Se ela não se preparou, ela deixou a opção de rupturas, que explodiu tudo junto com ela. Isso tudo vai criar problema, vai ter gente desacisada, quer dizer, desassossegada, tudo alterada com isso. Esses são efeitos colaterais da dessoma, que não tem nada, às vezes, que ver com a pessoa direto, mas tem indiretamente. Então, é aí que aparece aquela pessoa, às vezes, no centro espírita, querendo se comunicar. Fala com o fulano para ver na gaveta tal, que está lá o documento. Olha bem isso, porque ele não preparou. Então, lembre-se daquela orientação da antiguidade, que o orientalismo gosta de usar muito. Viva como se você fosse viver, cuidando do seu corpo eternamente. Ele vai viver para sempre. E viva cuidando da sua vida como se você fosse morrer daqui a 5 minutos. Outra, na definição, por que restringir a autodemissão à dessoma da consciência? Não pode ocorrer a autodemissão devido à mudança do óleo pensante pessoal da consciência? Olha aqui, o que me interessa é explicar o que é a autodemissão de consciência, que é a coisa mais séria. Se a pessoa começar a entender isso, ela vai entender o resto. Agora, o resto é o resto. Isso aqui é outro assunto. Sim. Não, mas tem um monte de coisa. Mas agora o que eu quero fazer é com a consciência, mostrar o que se passa. Nós estamos estudando um assunto mais avançado, que é amparador. Como é que fica? Vocês têm que lembrar que, às vezes, tem OFIEX muito séria, que é dirigida até, ou superentendida até para o serenão. De modo que vamos devagar com isso. Nós estamos falando um negócio lá onde dói, lá na frente. Ó, gente, eu tenho aqui agora para falar para vocês sobre isso aqui, a Folha de São Paulo de domingo, dia 7, quer dizer, anteontem. É o caderno mais, página 9, está aqui, o bicho do eterno retorno. Está meia página que tem isso. Isso aqui é estudo da hidra, e é a regeneração da hidra. Físicos estudam a ressurreição da hidra, animal aquático, que se reorganiza mesmo depois de ter seu corpo picado e centrifugado. Vocês estão entendendo bem, não? Você já pensou? Tem gente aí braba, por exemplo, que tem a turma do Triparada Dura. Ali, ó, se nós pegarmos ele lá e fazer isso, picotar e centrifugar, é capaz de reunir tudo e vem defender.
A Farroupilha vem defender Rio Grande do Sul, tá certo? De modo que a fênix jamais mortal, sempre imortal. Mas de modo que o bicho do eterno retorno é uma coisa impressionante. O condomínio celular que eles falam aqui. A vida levou 500 milhões de anos. 7 vezes mais tempo dentro da vida multicelular. É mais difícil conviver do que viver? Eles acham? É mais difícil conviver do que viver. Os embriões são seres mais complexos como os humanos. Entende? Embriões do homem também, eles falam sobre o processo de regeneração. Agora, 4 ou 8, elas podem se reagregar. Então, veja, eles centrifugam, cortam aquilo tudo e deixa. Se tiver 4 células, começa a regenerar tudo. E aquilo vai. Demora exatamente 65 horas para o animal ficar refeito. O que vocês acham disso? Isso aqui é psicossoma. Que é o fator organizador, é o elemento organizador. Está entendendo? Então, ó, se um bichinho desse já tem um psicossoma desse, pensa o nosso como é que é complexo. Isso aqui é estudo da psicossomaticidade, entende? É um negócio muito sério isso aqui. Agora, tem as fotos aqui, ó. Olha bem, ó. Lá está um conglomerado dos pedaços, depois tem um grumo, ele vai se juntando, e depois tem o bicho, novamente pronto. Ó. O que vocês acham? Vocês vão dormir essa noite depois dessa? Alguém quer ver? Está aqui o jornal. Isso é uma coisa impressionante, gente. Agora, ó, no centro da consciência contínua, eu já estudava isso junto com a P. Steiner, que é o processo o número 51 lá, ó, para a regeneração. É da parafisiologia. Agora, estudo é um dos assuntos que eu era mais envolvido. Eu estou gostando muito porque lá naquela ocasião a gente estudava a paraluminescência, que hoje eles já estão admitindo. Estudava o processo do timo, que havia uma regeneração do timo, hoje já se admite. Agora, preciso estudar mais a para-regeneração com isso aí. Eu já estudava a para-regeneração devido ao macrosoma, que isso aí sempre me chamou a atenção. Então, eu já vi isso, eu já falei para vocês, eu vi câncer e vi acidente com fratura exposta. E as coisas melhoraram na hora. E vi também a cirurgia, que a pessoa abriu o buraco assim, depois passava o dedo, aquilo cicatrizava. Eu vi isso tudo. Então, isso tudo pode. Agora, gasta-se muita energia. É muito ectoplasma, então a coisa não é fácil de fazer. É para bilionários ectoplásticos. Você está entendendo? Então, o negócio não é fácil. Agora, você? Pode falar. Professor, quando um amparador ressoma, não é um caso de autodemissão de consciência? Quando ele ressoma? Ele é um amparador e ele ressoma. Não mas não é isso aqui que nós estamos chamando. Sim. Nós estamos falando da autodemissão daquele que trabalha na interassistenciologia, direto. Mas o amparador também... Não, tudo isso. A autodemissão pode ser uma opção de coisa. Mas o que interessa aqui é essa. Essa que eu considero nobre, séria, básica. Entende? São as circunstâncias, então envolve. Então, ó, o melhor que eu falo para você é o seguinte: o melhor é vocês criarem problema quando dessomar. Mas problemas evolutivos e não regressivos. A maioria dessoma e cria problema regressivo, porque não se preparou para morrer. Agora, o ideal é você dessomar criando problemas evolutivos. Isso aí é um deles. Já pensou? Eu tenho o FIEX. Se eu dessomar, pelo menos mais 2 vão comigo. Vocês estão entendendo? Eu vou, mas cai de pé junto com o outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Como é que é isso? O que vocês acham? Vocês estão começando a entender agora o tema? Eu acho que é agora que o povo está começando a entender o tema. Ainda não vi, não. Gente, vocês têm que levar isso para casa e estudar o dia que interessar. Está entendendo? É o melhor. É porque esse aí é dos mais avançadinhos. Pode falar aqui. 2 perguntas, professor. Na parafatologia da segunda linha de baixo para cima, o senhor fala em subprodutos sadios das atividades interassistenciais. Que subprodutos é esse que você está se referindo aí? Subproduto, por exemplo,
Na hora que você começa a fazer as tarefas assistenciais, você melhora os objetos que você tem. Eles ficam mais imantados com aquilo que a gente chama de duplo energético. Você melhora o holopensene onde você trabalha. Você ajuda seus colegas de serviço de trabalho. Nem eles sabem, nem você também está sabendo o tanto você pode estar ajudando. Estou falando alguns. Mas pensa, esses são sadios. Quem faz assistência está espargindo ou esparzindo, que é a mesma coisa, bênçãos, júbilos, melhorias, saúde, cura, terapia, profilaxia. Tá certo? Prevenção. Você sabe disso, você está na consciência terapia, sua área. A outra pergunta é assim, lá na página 4, na produtologia, o senhor fala da questão da TENEPS e da UFIEX. Eu queria saber se tem como ocorrer simultaneamente uma pessoa fazendo TENEPS ou UFIEX ou uma é produto da outra. Porque o senhor fala, porque na frase o senhor fala lá que o ideal é ter 2 amparadores, um da TENEPS e um da UFIEX. Sempre são 2 quando tem UFIEX. Mas a TENEPS é dentro do Sempre UFIEX? são 2 quando tem UFIEX. Não? Sempre são 2 quando tem UFIEX. Não raciocina de outro modo. Entende o que eu estou falando? Não entendi. Sempre tem um da TENEPS, tem outro da UFIEX. Eles são diferentes. Entendi. Não tem Mas jeito. é o mesmo trabalho. Não trabalho. Não é o mesmo trabalho. Cada um é diferente do outro. A UFIEX é mais séria. Está dentro da mesma linha, mas o trabalho não é igual. O que há? Mesma linha. Mesma linha, sim, está correto. Mas agora, o serviço não é o mesmo. Glínia, você entendeu agora? Não tem outro jeito. Isso aí ocorre. Está lembrando que é uma questão para a prova. Ixi, vocês estão falando, ele está aí perto. O Antônio não está aí, né? Se o Antônio tivesse, daí ia piorar mais. A Kátia está aí, então? Não é, Kátia? Vocês estão perdidos, é bom estudar esse negócio. Mas. Outra coisa, a prova, vocês já notaram que é só daqui 2 meses e pouco? Está muito próxima. Né? Ela não quer que fala, a consciência dela está pesada. Aí, é sério. Pode falar. Está faltando o microfone lá atrás, gente, ó. Quem é que está com o microfone? É você, então. Valdo, deixa eu entender. Nessa questão da autodemissão, ocorre tipo assim um aviso prévio dos amparadores, dizendo que eles vão se demitir antes da sabe o que vai acontecer. Eles não são pegos de surpresa. Quem é pego de surpresa é sempre a consciência. Mas assim, quando eles já vão sabendo a questão da dessoma da consciência... Não, eles veem as possibilidades. Se as possibilidades, a prospecção, né, da história que eles estão vendo, e a prospectiva, e vamos dizer, estão vendo ali o que pode acontecer. Então eles sabem o que é que se passa. Eles já Agora, vão é muito estranho. Por exemplo, você já pensou um dia que um amparador chegar para mim com a cara de despedida e falar assim, vou dessomar. Mas às vezes não é. Não é, ele né? vem com aquela cara de despedida e fala assim, Valdo, quero te apresentar aqui o que vai novo, tomar conta. Pronto, aí... Entendeu agora? Entendi. Tá certo? Tá. Então, eles sabem tudo o que se passa. Você pode explicar melhor na última linha da parafatologia, na página 2, paraglobalismo interassistencial? O paraglobalismo interassistencial é a hora que todos os fatores se juntam. Por exemplo, quais são os fatores assim extrafísicos que podem entrar nesse contexto que eu não falei? Vocês lembram de alguma coisa? As centrais extrafísicas, por exemplo. A sua paraprocedência. Tem uma série de condições. Então, veja, o problema de você ter contato, sua família nuclear ou a dupla evolutiva e as relações que tem com isso. Então, o paraglobalismo interassistencial, ele envolve as coisas aqui e as coisas de lá, consciência e consciex, assistidos e assistentes. Tudo quanto é tipo.
Então, a pessoa tem que ter uma cosvisão dessa realidade. Quanto mais noção ela tem disso, mais assertiva ela vai ter, ou mais acertada vão ser as reações dela. Porque ela vai ter uma visão mais ampla. Isso melhora. E esse evento da autodemissão, então, está dentro desse contexto para globalismo. Ele é um pequenininho, mas que nós precisamos de estudar. Entendeu? Tem uma opção de derivações que eu não coloquei, que eu não quero piorar o tema, senão a pessoa já é difícil da pessoa entender. Mas tem muito mais coisa para ser falado aí. Você veja, só tem 3 máximos desse verbete. É lá o Marcelo que está. Pode falar, Marcelo. Sou eu. Na elencologia, na segunda linha, tem o trio interassistencial. Quem faz parte desse trio? Faz favor, fala lá. A CONSIM, o amparador da UFIEX e o amparador da TENEPS. Quer dizer, TENEPS e UFIEX. Ok? Esses são, aqui ó, esses são os da administração, tá? Que tem um monte de assistido, né? Professor. Agora, por exemplo, tem a mulher do tenepsista, ou o homem da tenepsista. O elenco, ele tem outros personagens. Professor Valdo, para mim não está claro o efeito dessa demissão, inclusive com o que o senhor está falando aqui na frase enfática. Pode aprofundar o efeito disso? Efeito? Porque o senhor está dizendo que é um tema avançado entre as dimensões existenciais, né? Qual que é o efeito principal disso? O que é o Eu vou te ponto? falar. Você acha que aqui, no meio de vocês, tem alguém que vai ser amparador na próxima intervenção? Eu acho que sim. Então, fim de papo. Eu estou preparando vocês para uma coisa melhor. Vocês todos vão ter o pós-doutorado. Pelo menos essa é a minha intenção. Pós-doutorado evolutivo. Tá certo? Então, a gente já está preparando. Agora, ó, mas não é só isso não, tá, Carla? Tem um negócio mais sério. De vez em quando a gente precisa de dar isso aí é orientação até do transmentor. Que é para vocês pensarem grande, para acabar com as picuinhas e abobrinhas na cabeça. Você não acha que isso ajuda? Você devia me agradecer por isso, porque isso aí é para a ProEx lá, e a Apex é o máximo. Entende? Abobrinhas. A pessoa está brigando ali, divide uma palha. Entendeu? Aqui a pessoa começa a pensar mais sério. Agora, ó, eu garanto para vocês, mas é difícil a gente justificar pelos fatos. Mas tem muita gente que vai ver, não, isso está muito longe, não quero nem saber disso. Passa por cima. Vai ser inevitável, é da natureza humana. Tá certo? Professor Valdo, aqui é Alzira. Na folha 3, a parafatologia, na segunda e terceira linha, as funções colocadas à disposição do orientador evolutivo extrafísico. O senhor poderia aprofundar, por favor? Sim. Vamos ver onde é que está isso aqui. As funções colocadas à disposição do orientador evolutivo extrafísico. O amparador da OFIEX, entende? Chega lá e apresenta, ó, está aqui para onde eu vou. Onde eu estou, para onde eu vou. Agora, o da TENEPS é a mesma coisa, se os dois estão na mesma hora. Eles, às vezes, chegam até juntos, para saber o que é. Agora, chega lá, o orientador vai ver o que é que vai fazer, como é que é dentro do quadro atual. Aí ele vai virar para aquele que estava na OFIEX, isso é uma hipótese. E fala para ele, ó, você agora vai ressomar. Acha que está na hora, por causa daquele caso que pegou o outro, que sabe aquele negócio. Agora, o outro aí da TENEPS, ele vira para você, ó, você agora vai ajudar a TENEPS da fulana, que você tem alguma afinidade com ela, mas não vai ser TENEPS, ela vai virar para o OFIEX e você vai ser o amparador do OFIEX, dela. Então, ele já deu destino ali, na hora, pela situação. Agora, veja, nesse caso, é tudo feito assim,
entre compadres, tudo em casa. A conversa ao pé do fogo, porque todo mundo sabe, é consciex, aquilo vem naturalmente. Uma outra coisa, a maioria dessas pessoas, dessas consciex, praticamente já sabe o que vai acontecer, antes. Você já viu o caso da Consim que dessomou virar amparador? Já. E na página... Que próximo. Na página 2, em parafatologia, é a última expressão da página. Os efeitos colaterais para psíquico da extinção da UFIEX. Os efeitos colaterais é o seguinte: vai haver um ponto cego assistencial. Você sabe o que é ponto cego? Se usa ponto cego na física, na medicina, na fisiologia, tudo quanto é lado, ponto cego. Por exemplo, existe um ponto cego, a gente pode falar na astronomia. Ali tem que ter alguma coisa, que a gente não sabe o quê. Então, existe um ponto cego. Então, a hora que saiu, ficou aquilo sem nada. Como é que fica? Mas um buraco negro. Mexe no mecanismo todo? Às vezes, eles vão movimentar para ver como é que é. Articula toda aquela rede interassistencial muito séria que existe ali. Quando um serenão dessoma, também dá isso, né? Dá. Eu falei isso no Instituto, quando... E quando o serenão dessoma, também tem essa autodemissão, assim? Tem, dá um buraco cego. O negócio está lá. É um buraco branco, sem nada, assim. Alguma coisa faltou, há uma ausência. Tem que preencher aquilo. Às vezes o preenchimento é feito sem nada, né? Sem colocar substituição. Às vezes é o caso. Isso depende. Agora, quanto mais evoluída seja a consciex, menos problema e menos percalço, ou menos vicissitude, ou menos conflito, ou menos consequência patológica ela ocasiona em qualquer coisa. Tudo é previsto. Então, eles anteveem o que vão fazer e suprem a necessidade antes de acontecer. Tem muito disso. A gente é que não é bom de previsão. Gente, quanto mais evoluída, eu vou repetir, a consciência, mais previsão ela sabe fazer, ela faz e ela ajuda. Pensem nisso. Professor Valdo, eles não dão ponto sem nó. A ida dos 16 lá para a China foi algum preenchimento, assim, de um ponto cego? Não, não é preenchimento. Lá eles estão fazendo uma coisa nova. Foi por isso que eles quiseram mostrar para a gente. Mas o Quilin, ele dessomou antes ou depois que Não, ele preparou a vinda desses 16. Quando eles chegaram, ele falou assim, agora não precisa ficar aqui mais. E outra coisa, já estava lá há muito tempo. O Quilin era uma pessoa de idade. De todos os serenões que eu vi por aí, o que durou mais foi ele. De todo mundo que eu já vi até hoje, nesse meu corpo. Então é coisa nova, né? Valdo, em termos assim de planejamentos evolutivos, como é que a gente pode planejar desde já a dessoma, não os cuidados que a gente tem com a dessoma, além de saúde, previdência privada, essas coisas todas? Eu acho que você não deve se incomodar com isso não. Porque você comentou ainda há pouco sobre o planejamento da dessoma, deixar tudo certo. Mas o caso é o seguinte, você leva tudo direito. Quer dizer, você não pensa nisso, né? Eu estou preparado para morrer dentro de 5 minutos. Vocês querem acabar comigo? Pode. Estou preparado. Está entendendo como é que é? Entendi. Agora, que erros... Você já viu minhas reações, você sabe como é que eu sou. Você já viu de perto. Que erros que as pessoas podem cometer... eu já falei isso mais. Um deles é fazer o mausoléu, já tem até o caixão lá esperando o cara, tem um mausoléu com o nome dele para colocar, logo que ele morrer. Já teve cara que me levou ao cemitério para mostrar o negócio da família dele. Chegou lá e falou assim, esse mausoléu que está sem nome? Eu falei assim, esse é o meu, Valdo. Agora eu cuspi no mausoléu dele. Você dá licença que eu vou te cuspir. Isso é uma besteira enorme. Eu não teria vindo aqui se eu soubesse que ia ter isso. Falei para ele na cara. Agora, o cara cheio de dinheiro, já viu. Ele está querendo ficar eterno lá dentro. Eu falei assim, para o tamanho do seu orgulho, esse mausoléu está muito baixo.
Que tal você fazer um edifício aqui de 5 andares? Valdo, e com relação Você sabe a... que tem gente assim, né? Eu vi mais de um fazendo isso. E com Agora, relação- eu fui com ele ao cemitério. Entendi. Com relação ao Grupo Karma, por exemplo, a pessoa que já está com mais de 70, 75, o que você sugeriria para essa pessoa? Eu sugiro fazer o que eu faço. Estar preparado para o que der e vier, qualquer hora, porque nunca se sabe. Isso aí é como diz o cara lá, que chegou aos 100 anos. Eu nunca esperava viver isso tudo. O Jorginho Guilherme falou. Eu gastei meu dinheiro todo, não esperava que eu fosse viver tanto. Quer dizer, mas esse era doido, né? Jorginho Guilherme jogou tudo no buraco, né? Ele viveu uma vida de playboy, né? Perdeu a existência. Agora, você pensa, ele deve ter sido pior antes. Ainda tem muita coisa pela frente para resolver. A vida anterior devia ser pior ainda disso. Valdo, qual que é a sua opinião em relação a testamento, essas questões assim, faz antes? Eu acho que não algumas faz? coisas precisa da pessoa acertar. Precisa deixar antes, né? Outras depende da situação, porque às vezes os problemas físicos hoje são piores que aqueles que vão ficar depois. Que é muito comum a pessoa... Todo problema de morte traz problema mesmo, não tem saída. A morte é um problema que traz outros. Que princípio que você poderia sugerir para a pessoa... O ideal é a pessoa desligar tudo que ela puder. Por exemplo, problema de sociedade, essa coisa toda. Quando tiver, principalmente imóveis, se puder fazer a partilha, é bom. Mas tem um senão. A hora que você vai fazer a partilha, às vezes você perde muito dinheiro com isso. Às vezes é bom estudar demais isso aí. Os 2 perdem dinheiro, ou os 3, ou os 4 perdem dinheiro. Às vezes é bom levar tudo direito no imposto de renda. Até ver como é que faz. Então, em matéria de consultoria econômico-financeira, a gente não pode dizer nem uma coisa nem outra. Cada caso você tem que estudar para ver as diretrizes. Agora, basicamente, em tese, o ideal é repartir tudo e colocar cada um com seu nome separado, tudo isso. Entendeu? Que é muita brigalhada, né, Valdo? Depois Mas agora o problema mais sério quase sempre é dinheiro. Que só para pagar os impostos do Brasil, a situação do jeito que está, você sabe. Isso aí família que... Então, às vezes, é melhor levar a partilha. Tem família que nunca mais se acerta depois da dessoma do patriarca, do matriarca. Não, e briga, né? Todo mundo briga uns com os outros, é um problema. Agora, o caso todo é também a pessoa não fazer uma fortuna muito grande. Ou se não fazer igual aquele meu amigo que tinha uma fortuna enorme. Mas a mulher que ele deixou, que ia ser viúva, ele não podia confiar nela, porque ela gastava tudo, é estróina, está entendendo? Mão aberta, mas perdulária. Então, o que ele fez? Eu vi toda a documentação e segui. Esse caso foi uma coisa impressionante, porque o homem era bilionário. Agora, então, o que ele fez? Ele deixou uma letter of credit para ela, em vários bancos. Mas sempre é o mesmo, todo mês ela podia dar tantos $1.000 por mês. E aquilo para o resto da vida dela. Então ela vivia fazendo festa, viajando para o mundo inteiro, tendo amigos em tudo quanto é país, um monte de banco, ela chegava, via o gerente, o chefão, todo mundo para atendê-la. E a conta absurda. Esse homem era um judeu que indiretamente ele me ajudou muito. Eu sempre louvo a memória dele, que ele é fora de série. Agora, o que se passa? Ele, quando tinha algum processo, um tsunami, uma inundação num país, ele mandava $milhões para lá para ajudar. Ele fazia isso. E às vezes era até calado, ninguém ficava sabendo que ele estava fazendo aquilo. O homem era uma fera. Igual o melhor da história. Ele trabalhava, era dos caras de Hollywood. E não aparece o nome dele, nunca vi o nome dele em lugar nenhum. Esse aqui era. Teve um cara que eu fui falar esse negócio, eu falei assim, Valdo, será que ele era um serenão? Eu falei assim, não sei. É esquisito esse aí. Mas eu nunca consegui ver. Eu também não quis mexer para não ciscar, porque eu não sei se tem gente da família hoje, como é que é. Já faz alguns anos isso. Mas eu não sei quem é que está vivo. Senão eu ia ciscar na internet. Isso nós nunca fizemos, para ver. O que é que tem dele? Que não deve ter morrido, porque o homem ajudou gente demais, né? Deve ter alguma coisa, instituições, um monte de coisa, que eu não sei o quê.
Então, por aí você vê como é que são as coisas. Eu não vou falar, não. Já não sei como é que são as coisas. Agora, ó, a única coisa que eu sei é que ele tem assistência, porque na época do Talmal, o Talmal assistiu a ele. Logo depois que nós ficamos sabendo da dessoma dele. Entende? Eu fiquei sabendo um pouco, alguns anos depois. Mas ele foi assistido na ocasião. Agora, isso é muito tempo. O processo já vão para quase 50 anos que ele foi assistido. Então eu não sei onde é que ele está, como é que está a situação, eu não vi mais nada dele. Agora, ele me ajudou, devido ao processo das minhas pesquisas, indiretamente. Ele é americano, judeu. Pode falar. Ah, sem microfone, só. Então eu posso, eu tenho. Então, outra. Favor comentar. Quais os problemas advindos da Euforex para a patologia? Autoevitação da Euforex. Olha, a Euforex, às vezes, a pessoa, ela fica deslumbrada. O nome que se dá hoje na gíria é babaca. Então, para babaca, ele perde tempo, energia, uma porção de coisa. Tem um amigo meu que dessomou há alguns poucos anos, e ele chegou aqui, ele estava na Euforex. Eu chamei ele de lado, fora do corpo, e falei umas verdades para ele. Na outra semana ele conseguiu se recompor. Está entendendo? Agora, isso acontece quando a pessoa alcança uma dessoma melhor do que as últimas que ele teve nas outras vidas anteriores. E foi o caso desse nosso amigo. Agora, outra coisa. Cada vez que me aprofundo nas autopesquisas, ou à medida que a minha lucidez e discernimento aumentam, verifico o quanto somos precários em relação a sentimentos mais elevados, nobres, como no caso, max-fraternidade, universalismo, amar a todos por igual, e o respeito da assistencialidade, que realmente aconteça o melhor para todos. São as coisas que eu falo, a pessoa está repetindo tudo aqui. Realmente, esse negócio é bravo. Como posso acelerar cada vez mais a melhora da vivência desses sentimentos com mais nobreza a nível policármico? A primeira coisa é ver o que você penseniza. Evita todo pensamento negativo que aparecer na sua cabeça. Pensamento negativo que eu estou falando, que não seja de pesquisa que você esteja pensando. Porque, por exemplo, você vai pensar em genocídio, é um pensamento até um certo ponto negativo, mas se você está fazendo uma pesquisa, não é negativo. Depende do modo que você está pensando. Você não vai exalar, exteriorizar, não vai julgar no mundo energia negativa com isso. Você vai pensar e fazer pensar. De modo que o problema todo, a primeira coisa é essa. Faça um recolhimento íntimo. A propósito, eu queria falar, usando aqui a resposta para essa nossa amiga, uma coisa muito séria. Eu já falei aqui duas coisas muitas vezes, mas não juntei as pontas. Eu estava esperando as coisas caminhar para falar, mas hoje mesmo de manhã eu estava conversando lá com alguém e vi que já está na hora. Eu venho falando, desde que nós fizemos o Instituto, na questão da TENEPS. A TENEPS eu passo para o escuro. É um processo de interassistencialidade, que hoje nós já tocamos no assunto aqui, e é diário, e é pessoal, sem testemunha. Então, esse é um assunto. Agora, o outro segundo, que às vezes a gente não junta as pontas, mas que seria bom vocês juntarem as pontas hoje. Eu já falei aqui, não sei quantas vezes, Kátia, sobre recolhimento íntimo, autorreflexão, para as pessoas destacar algum período, de vez em quando, para ela fazer essa autorreflexão, para ela caminhar. Agora, nunca, eu estava esperando que nesses 6 anos, alguém fizesse uma pergunta. Valdo, a TENEPS não é a mesma coisa do recolhimento íntimo avançado? Então eu agora faço a pergunta para o Valdo, no lugar de vocês. Tá certo? Vocês entenderam tudo que eu disse ou preciso explicar mais? Então veja, toda pensou, mas não falou. Você está entendendo? Se pensou muitas vezes, não falou, todo mundo aí. Então veja, uma coisa puxa a outra. Então veja, o tenepsista é o primeiro que tem que ter retilinearidade do pensamento, que é, respondendo aqui a nossa amiga, é justamente isso. Isso ficou mais ou menos claro agora?
Ô, Roberto, está lógico aí? Racional? Roberto, o outro Roberto, tudo bem? Tem mais um outro Roberto aí de vez em quando, mas hoje eu não está aqui. Senão eu ia falar com os 3 Robertos assim. Né? Mas pode falar, Igor. Parafatologia é na quinta linha, né? A autorrecuperação dos cons magnos, finalzinho, né, da linha, quinta linha, e o reapossamento da holocidez integral pela consciência. A minha pergunta é a seguinte: você vai dessomar e vai recuperar esses cons. Perfeito. Agora, como que se dá esse processo? Ele é uma espécie de descompressão? Na hora que a pessoa começa a cortar os links. Com o holochakra? Não, com a vida humana. Com a vida humana. A hora que ela começar a despertar para isso. Link pensênico. Escuta, aquela técnica que a gente usa, que eu falo, saia do corpo e esqueça da vida material. Aquilo ajuda a pessoa a dessomar, quando ela for dessomar. A projeção consciente é uma mini-morte temporária. Entendeu? Então, isso aqui explica tudo. Então, há uma auto-recuperação dos cons e o reapossamento da lucidez integral da consciência. Perfeito. Agora, esse processo ele pode ser... Lógico que depende do nível evolutivo. Eu imagino que quanto mais evoluído, esse processo é mais rápido, né? Agora, é uma espécie de descompressão? Isso leva um certo tempo? Não, depende do que a pessoa está, o rabo preso ou não. Certo. Tem culpa do cartório ou não. Tá certo. Ela está presa, tem grilhão ou não. Tem gente que dessoma e fica no mesmo quarto, na mesma casa, nunca sai dali. O corpo vai para o cemitério e ela continua lá no quarto. Tem muita gente assim. Entendi. Agora, hein? Não, o Sérgio foi na hora, né? Direto, né? Ele já passou, ele é fora da média aí. Tá. Agora, o serenão, ele já não tem mais gap na intrafisicalidade em termos de cons esquece, não coloca o serenão nessa que não dá. Vamos pensar num aparador do jeito que eu estou falando. Não, mas depois o evoluciólogo. Eu entendo isso, mas... Serenão já superou isso tudo. Tá, isso que eu ia perguntar. Já engoliu tudo de uma vez. Já vem com tudo mastigado. Não tem mais gap. Faz só a deglutição. Entendeu como é que é? Agora uma coisa. Ô Igor, você que estuda muito. Você já notou que eu já tenho temas, que eu já tenho palavra para tudo que a gente está falando? Você viu só as expressões que você perguntou aqui? A autorrecuperação dos cons magnos, o reapossamento da hololucidez integral pela consciência. Tem nome para tudo, está tudo explicado aí, explicadinho nos mínimos detalhes. Ó. Só pela expressão, não tem jeito de pensar outra coisa disso. Não está lógico isso aí? Não está óbvio? Tá. Evidente? Não, e olha as palavras que eu estou usando. Reapossamento, hololucidez integral da consciência. Autorrecuperação de cons magnos. Olha o top. Mas tudo óbvio. Você entendeu tudo. É só seguir o que a gente está falando. Agora, eu criei uma terminologia ou uma nomenclatura que eu tenho que firmar. Por isso tem que repetir. Para a pessoa entender as palavras umas com as outras. Porque isso muda demais. Mas a palavra em si, ela tem que fixar. Entendeu? Por isso que tem que haver a repetição na mesma tecla. Agora, ó, esse verbete está cheio de expressões dessas avançadas. Tá. Tem muita palavra que eu já usei, mas a expressão que está aqui, não. Entendeu? A conjugação, né? É isso aí que é o X. Aqui, professor Val. O Max. Existe OFIEX com mais de um amparador? OFIEX? Não, existe aqueles que são, às vezes, que precisam de ajudar. Eles, às vezes, entram. Às vezes tem evoluciólogo. Às vezes pode aparecer até um serenão para dirimir certas dúvidas quando o negócio é muito grande. Lembre que eu já falei, por exemplo, pode ter um OFIEX que é um campo enorme, cheio de gente, temporariamente está ali. Eles reuniram o povo, fez um acampamento. Então, às vezes, num caso desse, vem gente de outras esferas, de outras condições, você está entendendo? De comunex mais avançada para ajudar. Mas aí já não tem mais nada que ver diretamente com o ofexista. E aí, já extrapolou a condição dele. Quando Às vezes isso ocorre devido ao processo da parageopolítica, que eu ainda não falei nisso aqui.
Parageopolítica. A parageopolítica, você sabe dos processos, a Pilar sabe dos processos da TENEPS, de rua, aquele negócio. É a parageopolítica. Tá. Quando a pessoa tem uma OFIEX, é inevitável ela começar a atrair outras equipes de amparadores para o local onde ela vive. O OFIEX é uma coisa absurdamente isolada, só para os técnicos. Não tem nada disso. Não junta nada. Se junta porque é de cima, isso é outra coisa. Mas o fato de ter uma OFIEX num determinado local não polariza assistência naquela... Mas isso depende da pessoa humana. Não tem nada que ver a situação, não. Agora, às vezes coincide. Por exemplo, a tendência nossa aqui é fazer polo de energia em Foz do Iguaçu de uma maneira absurda, como não tem parte nenhuma. Porque a maioria que entende o assunto de OFIEX vai ficar aqui. Por isso que eu falo, a radicação vitalícia na Cognópolis é o maior golpe que uma pessoa pode dar. Escuta, eu estou usando a palavra golpe. Você entendeu, você estudou muito isso. E outra coisa, o amparador da OFIEX, ele fica 24 horas trabalhando no OFIEX ou ele tem algum tipo de ele trabalho? Pode ficar 1000 quilômetros de distância e ele está fazendo a coisa aqui. E aí, que outro serviço assim, a hora que precisa está ali. Mas ele pode ser amparador. Vamos perguntar para ele, né? Ele pode ser amparador de mais de uma OFIEX? Isso eu não sei. Quase sempre eles são especializados. Devido ao processo da afinidade. Existe uma lei básica que é o seguinte: afinize-se bem com uma consciência, que a sua tendência vai se afinizar com todas as outras que são equivalentes a ela. Entendi. E outra coisa... Isso é uma das leis de amor, de fraternidade, de duplologia. E podia falar isso aí assim, é que eu falo que é aquela pinguela. Tá. Faça uma pinguela que vai virar ponte. Essa ponte você vai chegar na mega fraternidade da humanidade. Sim. Então a duplologia é a ponte inicial, a pinguela. Será que você podia explicar assim um pouco qual é o trabalho do amparador do OFIEX? O amparador do OFIEX, ele dá inspiração para o que é que vai fazer, do ponto de vista, às vezes, até dos choques conscienciais que tem que dar naquele povo que foi internado. E a coisa mais séria é o choque interconsciencial entre consciências. Quer dizer, interconsciencial. Inter, não é intra. Às vezes tem o intra, depois tem o inter. É o intra daquela consciência e o inter daquela consciência com outros. Então, por exemplo, o encontro com esse povo. Então, a OFIEX, que ninguém vai lá, às vezes vai um monte de gente de uma hora para outra, faz uma visitologia da história, devido ao processo de assistência. Entende? E esse amparador também, aí ele seria assim, a consim, o ofiexista, fonte da energia mais animal. E esse amparador também teria uma relação como sendo uma fonte de energia mais... Se está ajudando é porque ainda tem um pé no processo intrafísico. Está entendendo? Agora, outra coisa é o seguinte: quando vem um amparador, seja da TENEPS ou da OFIEX, quase sempre a eles já estão prevendo quem é que vai aparecer para ser assistido ali. Há uma canalização dos fregueses, dos clientes, dos enfermos, dos assistidos. Isso já está tudo previsto. Aí eles ajudam a preparar o holopensene? Não, já vem de trás, já tem um monte de coisa, tudo eles prevêem antes. Gente, pensa bem, o Serenão estudou 900 anos para ter uma vida de 30 e poucos. Que é coisa mais séria do que isso? Ele é que era do toque. Isso é o para-toque total, equilibrado. Isso é que é ajudar a guarda-chuva, né, e colocar no trecho. Hein? Aí eles têm essa previsão, aí eles fazem o quê? Aí eles organizam Eles vão tudo. organizando tudo e fazendo condicionamento com a convergência. Você já pensou? Esse nosso amigo, quantas idas ele não indicou para os evoluciólogos fazer indicação para as consciências ressomarem?
Eu, quando cheguei lá e vi o cara, a primeira vez, a minha consciência expandiu, e eu vi que várias vidas foi ele que falou para eu ter. O reorganizador. E eu não sabia de nada. Até hoje eu tenho muita coisa que eu não sei nada dele, mas isso apareceu na hora que eu estive lá. Isso lá, na Alemanha, perto da fronteira com a Suíça. Foi ele, e eu não sabia disso, mas lá na hora eu vi, foi ele. Então veja, eu tinha uma certa afinidade com ele. Agora, ó. Isso não sou eu, não. Isso é coisa deles. Entende? Você está entendendo? Não, parece, você engorda. Agora é um perigo mexer com essa energia, porque as pessoas pensam que estão ficando obesas. Parece que ela engorda. Você já viram aqui do ficção científica que o cara engorda tudo? Assim, é isso. Isso aqui é o balão-nemã. Agora, esse balão-nemã aí é por causa de ectoplasmia. Quando vem assim é porque tem ectoplasmia. Não acontece. Mas o que mais, Kátia? Por enquanto. Então, você fica devendo. O que pesa na designação de quem vai ser a consim ofiexista dentre as 3 consciex? Da terceira e segunda linha de baixo para cima da parafatologia. O que pesa é a ficha e o saldo da ficha evolutiva da pessoa. Né? Quem está perguntando isso aqui, eu quero dizer que é o Arlindo, tá? Vocês ficam sabendo, é o Cadipani. O cara está lá no fim do mundo e não deixa vocês em paz. Né? Agora veja, ele deve estar querendo arranjar esse lugar. Falou em 3, ele já deve estar pensando que o tri parada dura já vai ser lá alguma coisa. Ó, eu estou torcendo para que isso aconteça. Tá bem? E que o Arlindo obtenha essa função, esse cargo, não é isso? Ou encargo. Coisa séria. Elencologia, o trio interassistencial da confraternização das consciex. Poderia, por favor, falar mais disso? O trio interassistencial da confraternização das consciex. É o mesmo trio interassistencial. O que é que eu vou falar mais sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Está tudo certo? O senhor comentou há pouco sobre as picuinhas. Na sua opinião, por que as pessoas se ressentem por pequenas coisas ou mesmo alimentam antagonismo a partir de mal-entendido? Porque são burras, burralda, burrilda e burroides. Que é uma perda de tempo danada. Entende? Fica ciscando uma coisa que é só lixo. Isso é uma loucura, ciscar o lixo. Nós temos que ciscar as ideias avançadas, fazer pesquisa, investigação, experimentação. Mas agora, ciscar lixões, isso é perder tempo. Agora, ó, eu acho que a primeira coisa que falta nessas pessoas, isso aqui é uma nossa amiga que está perguntando, é o seguinte, falta de prioridade. Agora, falta de prioridade em quê? Para a aplicação do tempo. Aplicação do tempo de quê? Do espaço do micro-universo consciencial. As pessoas ocupam a cabeça com bobagem. Então o problema nosso é dar prioridade para o valor do tempo, e o valor do espaço, e o valor das oportunidades que nós temos. Isso aí é que eu acho que é coisa séria. Uma pessoa, por exemplo, o que é que eu estava falando lá embaixo um dia desse? É a mesma coisa daqui, eu vou só lembrar. Que às vezes as pessoas têm encontros sociais que só ficam falando picuinhas. Então você chega lá, escuta aquela conversa, você vai no botequim, está tudo igual. Quer dizer, ainda não tem assim uma recuperação do social entre nós. É preciso de melhorar isso aí. Já tem muita gente que reclama disso. Se perde muito tempo com bobajada. Quer dizer, a pessoa ainda não saiu do botequim. Ela está julgando muita conversa fora. Isso tudo são as picuinhas que nós estamos falando. Vocês lembram que eu falei agora recentemente? Mas fala, Marcos. Aquilo que o senhor falou da TENEPS, de ela ser, na verdade, uma condição avançada de reflexão pessoal, né? Eu queria entender um pouco melhor isso. Eu estava pensando assim, tem aquela condição de você estar linkado com o amparador, né? Isso aí já é um aspecto avançado da reflexão, né?
um momento que você está isolado. Não é só isso, eu queria não. entender mais. Por exemplo, eu já falei não sei quantas vezes, desde o início do processo do Instituto, quando a pessoa vai fazer a TENEPS, quando ela vai dormir, ela deve rever tudo que ela fez durante o dia de erro e julgar a energia positiva naquilo que ela fez errado. Até hoje eu faço isso na minha vida. Esse é um exame de consciência que a pessoa faz diário, dentro do trabalho dela. Para ela dormir em paz com a situação toda. Eu já falei isso tudo, lá no manual mesmo a gente insinua essas coisas todas lá. Agora veja, isso é a autorreflexão, é o recolhimento íntimo. Agora veja, não é possível você desenvolver uma TENEPS, uma tarefa energética pessoal diária, sem recolhimento íntimo. Agora, o que é engraçado, viu, Pilar, é que nesses anos todos, nunca ninguém fez essa pergunta que eu perguntei aqui. Eu estou sempre esperando que isso vai acontecer. Como não tem, né? Eu acabei falando. Mas não tem sua razão de ser? Agora, eu penso que muita gente pensou, mas não falou. É. Mas agora, por exemplo, eu que já falei tanto aqui, de vez em quando eu insinuava, falava no assunto da TENEPS e depois falava na retilinearidade do pensamento, mas nunca ninguém juntou as pontas. Por isso que eu estou tocando esse assunto. Pois é, a autoconscienciometria. A autoconscienciometria se torna uma necessidade. É cair a ficha e depois fazer a ligação. É justamente isso. Mas, pessoal, só para entender um pouco melhor, isso aí, na verdade, faz parte do processo da TENEPS, né? Faz. Dentro dessa condição também, como é que fica o momento de passividade mental que existe também durante a TENEPS, essa coisa toda? Uma coisa não está contra a outra, mas é o momento de cada coisa, seria isso? Você dá passividade para um assistido que tem um amparador que está junto, isso é uma bênção. Só pode ampliar a sua cabeça. Entendeu como é que é? Por causa das escolhas que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, da energia que você usa. Isso é seríssimo. Só isso só avança com o problema. Agora, tem aquela pessoa que uma vez me perguntou, Valdo, a gente tem que fazer esse processo de ver o que a gente fez antes ou depois? Eu falei assim, é lógico que é antes. Para você fazer o que passou. O outro já é do outro dia. Sempre antes. Tem que ser prévio. Que negócio é esse? Conversa é essa? Aí ele vira para mim e fala assim, não, é porque eu queria ir primeiro na TENEPS, porque assim me limpa, aí eu penso no outro dia. Eu falo assim, aí não dá certo. Quer dizer, os caras querem fazer negócio com tudo que aparecer na frente. Eu acho que se aparecer aí um serenão ali na praça, todo mundo vai lá, vai querer vender, vai dar chuva para ele, ó, vai chover, isso aqui. Tudo tem negócio. Quem é que está com... Eu só atendo quem está com o microfone. Só atendo com o microfone. Como eu tenho o meu, eu posso exigir, né? Mas a pessoa joga energia à noite quando ela vai dormir. É isso? E, por exemplo, se ela faz TENEPS de manhã, aí é o outro dia. Então, ao final do dia... Você vai perguntar, agora foi aquela pergunta que o cara fez no Rio. Valdo, e se eu faço a TENEPS de noite? Não, né? Não, eu estou só te falando, te vira, você vai ver os seus horários. Na hora, tá. O dia tem 24 horas, você pode escolher. Tá. São só 50 minutos de TENEPS. Eu queria fazer a pergunta em cima disso, Paulo, só para você. Sim. É que no fórum da TENEPS sempre tem umas perguntas na linha lá do Max, que é assim, o tenepsista chega e fala, eu vou para a TENEPS e eu me culpo. Esse é o tenepsista falando. Eu me culpo se eu penso nos meus trafares, nos meus trafores, porque eu aprendi que a gente tem que fazer passividade total para poder assistir. E se eu começo a pensar em mim, eu acho que eu estou sendo egoísta. Então eu queria que você explicasse um pouco mais isso, porque Sim, é uma mas dúvida a pessoa que deve tem pensar muito. em si positivamente. Mas não, isso aí eu já consegui superar. Isso aí também eu consegui. Então acabou, vamos em frente. Agora, o problema dela é pensar apaziguando e pacificando o cosmos. Isso é que precisa. A passividade tem que ser isso. E com autoconfiança naquilo que ela está fazendo. Ela não pode ter dúvida, medo, nada disso pode ter. Isso é que é o sério que a gente tem que falar. Tá certo?
Mas então, cara... Sovaldo, qual que é a lógica de se extinguir a UFIEX? De quê? De se extinguir a UFIEX quando a pessoa dessoma? Qual que é a lógica disso? Porque o senhor... Não. Explica aí a situação. Porque o senhor falou que uma UFIEX... Não, mas é que o senhor falou que as UFIEXs, conforme elas vão se desenvolvendo, elas vão se transformando em centrais e elas vão ficando interdependentes. Não, mas isso depois não tem nada a ver com dessoma, isso aí. Depois do quê? Depois do quê? Depois da assistência, a coisa ampliou muito, muita gente foi lá. Já pensou, uma pessoa arranja um UFIEX, todo dia tem 200 assistidos, aquilo já virou uma instituição. Então é levada para um outro lugar. Mas veja, quando a pessoa dessomar, aquilo desaparece. Fica, se foi feita uma instituição, fica a instituição. Não tem nada a ver com a UFIEX mais. Mas era isso que eu queria saber. Porque de uma certa forma... Agora, o que você tem que ver é o seguinte, há segmentos da coisa. Mas é isso que eu ia falar. Nesse caso, aqui um princípio que pode entrar... Mas o que interessa é você ver. A UFIEX é isso. Isso aí é um caso particular. A UFIEX básica é essa. Dessomou, acabou. Acabou, mas fim de papo. Mas só uma coisa, aqueles efeitos daquela UFIEX durante o tempo... É isso que nós estamos falando aqui. Ajuda o amparador, ajuda o cara da TENEPS, ajuda o cara da UFIEX, ajuda quem viveu ali junto com ele, ajuda a rua, ajuda o cemitério, ajuda a praça. E aí, isso são os frutos que são decorrentes... Ele deixou lá. Tá, mas é bem diferente daquela pessoa que brigou no aeroporto. Mas isso vem a partir do princípio da interatividade, entrosado no maximecanismo. Na verdade, então, não tem extinção, né? Não é bem uma extinção. Tem extinção total. O cara não tem mais, tudo depende do corpo dele. Tudo, você está vendo outro assunto, não tem nada a ver com isso. Não saia para o acostamento. Fique aqui, ó. Nós estamos estudando o UFIEX. Valdo, o interlúdio surgiu a partir da sua UFIEX? Não, quem sou eu, primo? Está querendo muito. Ele é um negociante político. Eu vou nomear você como interventor nas minhas coisas perante o transmentor. Eduardo, vai dar para você ver o que você arranja para mim? Não, Bob, ele é um lobista. Você falou que a UFIEX surge em outros níveis, avança e tudo mais e tal. E a tua UFIEX está aqui, a interlúdio está aqui, nós estamos aqui. Aí eu juntei ela surgiu em parte devido a uma série, aquilo que se chama um pugilo de consciência muito mais avançada e que era gente derivada do Pombal. Isso é verdade. A minha relação aí com ela é mais o processo do Pombal. Que isso tudo foi visando tudo isso aqui. Agora, ó, lá no fundo, se você for procurar o bichinho na areia, você sabe como é que chama? O tatuí lá no fundo é o reorganizador. Então, por aí, agora vocês façam as ligações até chegar no tatuí. É muito grão de areia que tem. Vocês entenderam, não? Agora, eu sou um grãozinho desses que estão aí, superficiais e tal. Nem estou lá no fundo, o negócio é mais superficial. A situação é essa. Agora, ó, vocês também são grãos perto de mim. Nós somos. O tatuí está lá no fundo. Tá certo? Professor, quando o senhor falou da função do amparador de UFIEX, o senhor falou que ele é especialista em arrumar informação que causa o choque dentro da pessoa? Ou não, isso é um dos fatos, mas é uma opção de coisa. Nesse sentido. Faz o cálculo que ele seja o cirurgião. Isso. E o outro que atende lá é o clínico. O da TENEPS é o clínico. Aí você já vai entender. Estou falando da sua linguagem. Entendi. Mas a minha pergunta é se dentro dessa questão, esse choque, daria para dizer que ele é um especialista também na impactoterapia, nesse locus? Da impactoterapia quase sempre de grupos. De grupos. Ele não pega só um... Geralmente na TENEPS a pessoa é mais especializada em indivíduos. Aquilo é muito mais assim específico. Agora, na UFIEX as coisas começam a ficar tudo mais complexas. As relações. Então, por exemplo, às vezes se traz para ter encontro na UFIEX
uma Concierge que tem relação com aquela e que está em convalescência. Então a coisa complica demais. É igualzinho, por exemplo, aquele hospital que de uma hora para outra, na enfermaria, vem aquele monte de doente do outro hospital que pegou fogo. Fica agindo no corredor, marca de qualquer maneira, no chão, entende? Então o processo é esse. Lá nunca se sabe como é que é. Por isso que eu falo, a UFIEX pode ser uma cabine telefônica ou um campo de futebol. Eu já falo porque é que o povo entendeu, usando as técnicas americanas para mostrar as proporções físicas das coisas. Mas dentro dessas habilidades ali, além da impacterapia, essa especialização nesse grupo, que outros traços são interessantes de... Eles são mais complexos e tem mais jogo de cintura assistencial. A tendência é essa. E outra coisa, há um domínio de energia maior, né, mais avançado. E quase sempre eles são muito mais sérios e são mais, eu não vou dizer fechados, mas eles são mais calados. Está entendendo? A tendência é essa. Por quê? Eles pensam com muita força, né? Muita energia. E aquilo, na hora que estão tratando, todo mundo pode entender o que eles estão pensando. Então eles ficam mais... Você sabe que eu já tive lugar que eu tive que fazer isso, né? Por exemplo, o caso do meu mantra. Eles falaram para mim, não pensa nele. Isso é a força do processo da pensanização. Porque senão a gente junta, vamos dizer, consciências que não estão preparadas para aquilo. Aqui, professor Walter, direita. Sim. O senhor já falou, mas eu esqueci. No caso da wardrobe, né? Por que por que mesmo que ela foi embora? Ela foi porque tinha um planejamento muito sério com a turma do grupo Karma dela, bem próximo. Então, ela veio me falar do assunto, eu mesmo sugeri para ela que ela devia de ir para atender aquele povo. Entendendo? Ela então começou a pensar nisso, quando as coisas foram caminhando, ela resolveu ir. Ela já ressomou. Quanto tempo ela ficou na... Comigo foram alguns anos. Mas foram décadas ou... Eu não sei exatamente, não. Mas, olha, foi uma boa temporada. Foi grande. Para mim, deve ter sido uns 23 anos por aí, mais ou menos. E por que, assim, existe especialidade entre os amparadores? Por que, por exemplo, um tal mal não foi ser um amparador da UFIEX? Ele te ajudava em outras coisas? O tal mal é devido ao processo da agilidade, ou performance, o desempenho dele em matéria de energia para atender classes diferentes de assistido. Ele tinha uma capacidade disso simplesmente impressionante. Mas ele Então, veja, ele era muito generalista na assistência. Entendeu? Resolvia qualquer coisa. Então, é aquele cara que é o no-break, é o potenciômetro, é a lâmpada, é o fio, é o acumulador, ele era tudo. Mas aí ele teria perfil para ser um amparador de UFIEX ou isso é muito específico? Isso eu não sei. Assim? Eu não sei como é que é, mas eu já não sei como é que é, porque isso aí tem determinada tramitação, né? Eles olham um determinado perfil nisso aí, eu não sei como é que é. Agora, eu acho que no caso dele, ele está fazendo um trabalho que é muito sério, que é direto em matéria de gente fora do UFIEX, quer dizer, uma coisa mais ampla. É como se ele cuidasse de uma série, por exemplo, o prefeitinho que cuida da saúde na cidade. Você está entendendo como é que é? Então ele olha não só o FIEX, como o TENEPS, como outras coisas, um monte de coisa. Ele não influi naquilo diretamente, mas indiretamente ele está dentro do contexto. Estava, né? Ele não está mais. E esses... Esse também já foi. Esses seus amparados... Agora, esse povo todo precisa de vez em quando de ressomar. E eu sempre falo, não se prenda à minha pessoa. Vai embora. Eu já falei isso até com o enumerador.
E esses seus amparadores do OFIEX foram pessoas que você já trabalhou assim em outras vidas também? Todos têm algum contato com a gente. Mas vocês já trabalharam cada um de um lado? Não, é umas coisas assim de parentesco, serviço junto, sócio, sempre tem. Nunca você vai encontrar com uma pessoa que seja totalmente jejuna, virgem, nova, nessa relação, estranha, forasteira, não existe isso. Nessa relação da Consim e com a Consciex amparadora, existe algum tipo assim de procedimento que primeiro eles têm mais contato na mesma dimensão e depois cada um vai para uma dimensão ou não necessariamente? É vista pelo processo da agregação da holobiografia. Uma holobiografia mais rica tem mais possibilidade para tudo. Uma mais pobre tem menos. Tudo é a holobiografia da pessoa. Mas independente de ter convivido na mesma dimensão? Não, quase sempre tem, né? Tudo é do grupo evolutivo, tudo já conviveu. É igual a gente aqui, ó. Eu acho muito difícil ter alguém aqui que eu não convivi com essa pessoa noutra vida. Em alguma vida a gente fez. É que alguns, né, já não me vê há muito tempo, etc. Eu fiquei careca com o passar do tempo e tal. As coisas foram mudando. Estou falando careca multidimensional ou milenar. Né? Voltando na Wardrobe, você sabe em que região da Terra ela ressomou? Eu tenho uma leve impressão que ela foi para a Finlândia. Sabe por quê? Era a cara daquele povo, né? Eu estou falando a cara daquele povo do EM. Grande, Vocês nunca viram falar que o EM foi e arranjou uma mulher que era enorme, uma peitaria enorme, tudo grandão. Agora, é o que ele precisava para dar certo para ele. Agora, veja. Vocês nunca viram falar que eu chamo ela de armário, porque era um armário? Está entendendo? Por exemplo, ela não chegava a ser pícnica. Ela não era uma barriquinha. Não era isso. Ela era grandona em tudo. Eu nunca pude esquecer, às vezes que ela ficava no corredor lá do meu apartamento, tampava o corredor, não dava para passar. Você está entendendo? Ela era enorme. Agora, só aquela presença tranquila dela assim, ó, já começava a melhorar, até os insetos ficavam quietos. Tudo parava. Agora, eu mesmo chamava ela de wardrobe, brincando com ela, né, da situação toda. Agora, ela era muito séria. E outra coisa, sabia trabalhar com as coisas. Era classicamente uma enfermeirona, né? Fora de série. Ela era. Professor, eu só queria pedir um segundinho, que ontem a gente comentou no atraso de vida a questão do chimarrão, né? Sei. Ele está ainda... Ele está defendendo o chimarrão. Não, eu estou exatamente trazendo as provas que mostram que ele faz mal aqui à saúde. Você está amarradão no chimarrão. Não, exatamente. Mas a ideia, professor, é esclarecer que aqui, ó, mesmo o mate frio, ele contém substâncias cancerígenas, tá? Tem. Além de prejudicar o crescimento... cafeína, igual o café também. Além de prejudicar o crescimento de crianças, ele contém uma substância cancerígena chamada benzopireno, tá? Que foi descoberto aí com pesquisa feita em mais de 200 voluntários. Manda isso lá para o Rio Grande do Sul. Além do câncer de esôfago devido à temperatura. E temperatura de 70 graus, né? Quando você chegar lá no Rio Grande do Sul, você fala assim, gente, vocês colocaram o símbolo do nosso estado como cancerígeno. Símbolo cancerígeno. Isso é uma coisa terrível pensar numa coisa dessa. Não, não é? E o pior é que, no caso do câncer do esôfago, em 90% dos casos, os pacientes têm morte em seguida, né? Devido ao diagnóstico tardio, porque o esôfago aguenta o calor que a mão não aguentaria, por exemplo. Isso. Não, e a sua boca também aguenta mais o calor do que, por exemplo, o lábio. Você pode queimar aqui o lábio, a pele aqui perto, assim, ó, do seu lábio. A boca aguenta muito mais calor. Então, mesmo o tererê, o mate em si, tem substâncias. A própria língua sua aguenta muita coisa. Entende? Só para esclarecer. Não, e tem gente que aguenta demais. Então, falando em língua, mais do que a gente pensa, porque é muito veneno que ela aguenta. O cara fala aí, morde na língua e mesmo assim está vivo. Quer dizer, um negócio seríssimo. Né? Valdo, voltando para a mulher armário, você falou que ela era tipo enfermeira, né? Ela trabalhou cuidando pessoas antes de ser amparadora de você. Com o que ela trabalhava? Para mim, ela fez isso tudo, né? Muitas vidas, uma opção de coisa. Né? Foi mãe de tudo quanto é jeito. Essa já pariu um batalhão, né? Através das vidas dela. Tudo fez. Fora de sério.
Fora de série. Uma beleza de mulher, séria. Agora, tudo é gente passado, né? Passado nosso. Agora aqui, ó, tem outra coisinha aqui. Considerando seu comentário recente sobre a TENEPS e a Câmara de Reflexão, comecei a praticar a TENEPS há apenas 5 meses e tenho percebido maior intensidade na exteriorização de energias durante os períodos em que reflito sobre temas, situações e fatos relevantes, em especial da minha vida durante a TENEPS. Até que ponto essas reflexões são positivas e até que ponto pode prejudicar a assistencialidade da prática? Com o passar do tempo, o meu amigo aí vai ficar mais acertado nos seus horários. Por enquanto, você está usando demais a TENEPS na hora que você está praticando. O problema é você pensar nisso depois que acabar o trabalho da TENEPS. Aí você vai cuidar de você. Coloque você como o último assistido, fora do expediente. Isso vai melhorar. Com o tempo é isso. Como você está começando agora, isso é normal. A maioria faz isso. Parafatologia, a dessoma catalítica. Poderia, por favor, explicar? Catalítica quer dizer que fez a catarse da pessoa, das consciências, dos assistidos, das consciências que ficaram. Tem vidas que, às vezes, uma dessoma que ajuda um monte de gente. Por exemplo, a dessoma do Hitler. Foi catalítica ou não foi? O que vocês acham? Só de pensar, o cara morreu. Ali para muita gente. Está entendendo o que quer dizer? Agora, Saddam Hussein. E assim tem um monte. Agora, outra aqui. O amparador da OFIEX orienta o ofexista a proceder de que forma como tal? Gente, Veja bem quem quer que faz. A vida é assim, né? Tem muita coisa que ele vai dar as dicas aí. Agora, o problema bom é o seguinte, chega lá que ele vai te ensinar. Isso é uma boa, né? As meditações, em geral, poderiam ser consideradas como pensênios inconscientes? Haveria amparo nesse estado? Não, não existe pensênio inconsciente. Se a pessoa está meditando, ela está consciente do que ela pensa. O problema todo é ela ter autoconsciência cada vez maior. Agora, o que tem inconsciente é intuição, uma reflexão que vem de fora, uma sugestão, uma inspiração que vem de fora, isso tem. É aí que a pessoa tem que pensar. Iniciei a TENEPS há 12 anos, e hoje sinto que faço assistência sempre nas necessidades do momento. Os amparadores da TENEPS só estão nos horários determinados em ambientes fixos? Pode-se considerar uma TENEPS fora desse horário? Como saber quando inicia a OFIEX? A primeira coisa é a seguinte, uma pessoa pode estar sendo assistida na TENEPS dela com o amparador no outro lado da Terra. Porque energia e pensanização e consciência não tem tempo nem espaço. Então, raciocina por aí que você já vai responder um monte dessas questões todas que você está preocupado. Agora, o que se passa? Uma TENEPS, com o passar do tempo, você vai começar a funcionar 24 horas por dia. Então, aí acabam os rituais de tudo que você faz, toda aquela cerimônia que você tinha, e você vai trabalhar em tudo quanto é lado, seriamente, o tempo todo. Agora, como saber quando inicia o FIEX? Você não precisa se preocupar com isso. O dia que for, os fatores, fatos, parafatos, amparador e tudo mais, vão fazer uma convergência de uma tal maneira que não tem jeito de você não saber que tudo mudou. E as coisas mudam inteiramente dentro de você. Para o processo de OFIEX, a gente não precisa perguntar a ninguém. É só deixar que os parafatos dos amparadores mostram para a pessoa. Pode falar. Professora, uma pergunta para mim, assim, só para clarear um pouco mais. O senhor falou assim, que então, no caso, abençoar as pessoas é o caminho para a mega fraternidade. Sim. Certo? E outra, se o senhor poderia falar a equipe extrafísica que está trabalhando aqui hoje, né? Hoje? Não, hoje tem uma turminha aqui boa por causa do assunto. Então eles trouxeram uma turma que está estudando, porque tem umas perguntas aqui que
que vocês estão fazendo, que eles também estão fazendo por causa do curso intermissivo. Certo. Tem muita gente do curso intermissivo, que é o primeiro, que ainda não estudou isso. Nós estamos dando hoje aqui um tema que é de um curso mais avançadinho. Eu já dei alguns verbetes aqui de curso mais avançado. Esse aqui não, eu estou abrindo o jogo, porque está tão óbvio que não dá para esconder, né? Então, seria a equipe, vamos dizer assim, das consciex do curso intermissivo avançado, só para clarear. Esse aqui já seria. Tem muitos de vocês que não estudaram isso no curso intermissivo, não. Eu estou falando assim, as conotações desses detalhes que eu estou dando aqui. Isso não foi estudado. Possivelmente vocês nunca pensaram nisso. É coisa nova. Não é lógico isso aí para vocês? Para alguns de vocês aí, não é? Não é? Mas fala. Professor Valdo, o senhor falou que para uma pessoa fazer uma cura, né, ela precisa ser bilionária de ectoplasma, né? Além disso, que outro perfil que uma pessoa fazer uma cura física, qual o perfil de uma consim que faz uma cura? Existe uma porção de cura física que é processo Renquen, elementar, rudimentar, que não quer dizer nada. Você consertar o corpo de uma pessoa não quer dizer muita coisa, não. Não. O que interessa mesmo é a consciência consertar a si mesma. É aquilo que você estava falando sobre a autocura lá, que a turma parece que até achou ruim com ela lá. Mas, olha, veja, eu não sei o que ela falou, nem nada, mas o problema de autocura é um assunto muito sério. E a consciência-terapia, e a conscienciometria, e o AVA tem que levar isso em consideração. Entendi. Eu vivo falando em autocuroterapia esses anos todos. É uma das coisas sérias. Agora, ó, quem tem mais autocura mesmo é a conscienciometria. Entende? A consciencioterapia é mais heterocura. Vocês estão se formando. Agora, uma pessoa pega o manual, isso aconteceu comigo, tem gente que está aqui conosco por causa disso. A pessoa pegou o manual do conscienciograma, fez uma consciencioterapia, autoconsciencioterapia com aquilo. Houve uma cura do negócio. Ele veio, está trabalhando com a gente. Tem homem e tem mulher comigo nisso aí. Agora, por exemplo, na consciencioterapia, quando a pessoa tem uma opção de cargo, e quase sempre na consciencioterapia, são dois que estão examinando a pessoa. Agora, na autocura, a pessoa pode fazer isso sem ninguém. Às vezes é só inspiração do amparador, que ela nem viu, nem sabe que tem, que nem chegou perto dela, que ela não percebeu que ele chegou. Entendeu? Entendi. Então, isso tudo existe, o processo da autocura. A coisa é, nós temos que estudar isso mais. Ok. Queria colocar aqui, Valdo, que eu tive depressão, né? E eu escrevi isso no meu livro. E eu me curei da minha depressão com o conscienciograma. Você acompanhou bem isso, né? Você falou uma vez, lembra daquela reunião com aquele monte de gente lá no Rio, que você expôs isso tudo? Sim. Pois é. Foram 3 anos consecutivos estudando conscienciograma, entendeu? Então eu tenho essa vivência, por isso que eu coloquei isso. Você expôs tudo. Quer dizer, a coisa mais séria é a exposição. E ela já chegou nesse nível. Agora, às vezes é difícil, dentro desse processo de debate de vocês, as coisas saírem como todo mundo quer. Quando há um debate, é muito difícil, gente. Quanto mais gente, mais difícil é tudo sair bonitinho do jeito que está todo mundo querendo. Debate é debate, bola. Tem que alguns sair quebrado, amassado, implodido. Isso faz parte do serviço. Debate é isso, não é não? Agora, veja, nós precisamos de ampliar os debates aqui, nosso. Eu não pode ficar assim, não pode ficar, esse chove não molha, tudo água com açúcar, do jeito que às vezes tem, não. Ainda tem muito curso, muita coisa que nós fazemos, tudo muito água com açúcar. É preciso de colocar as coisas, levantar a lebre, mostrar o que você não está de acordo. É assim que as pessoas vão lucrar com isso. Uma pessoa fica pensando que ela não está de acordo com a média daquilo que está sendo pensado, que ela não quer falar naquilo, porque é um erro. Ela deve falar porque às vezes quem está certo é ela, e o grupo é que está errado. Estão entendendo? Então nós temos que enriquecer o processo do debate estudando o problema de questionamento. Lá, por exemplo, quando você falou, você bateu em alguém, deu um tapa na cara de alguém, qualquer coisa, te deram algum tapa na cara, qualquer coisa, então está tudo bem, foi ótimo. Foi bom. O debate foi bom, eu estava lá. Se não levou às vias de fato, se não chegou às vias de fato, para chamar o Sérgio lá, para dirimir as dúvidas e ver o que quer fazer com o veredito, então está tudo bem. Quer dizer, se não chamaram lá o chefe do MONC para examinar
e ver o que é que vai fazer, se prende ou não prende, se vai para a cadeia, se não vai, então, está tudo bem. Sim, é você. Não, você que estava com o microfone. Professor Valdo, eu não entendi quando você respondeu para a Kátia sobre a questão do ponto cego que dá com a extinção do OFIEX. E o senhor falou, muitas vezes eles preenchem, mas preenchem com nada, não colocam substitutos. Não. Esse preenchimento, você pode eles vão melhor colocar isso? para outros lugares, tem outras coisas, eles passam para outro lugar. Agora, aquele ambiente lá, eles dão um jeito de salvaguardar a coisa do jeito que pode. Agora, eles nunca são pegos de surpresa. Sempre eles começam a fazer isso muito antes. Eles às vezes já vão diminuindo o trabalho. Era isso que eu queria. Uma outra coisa que vocês querem saber, se você está próximo para dessomar, estuda isso tudo que eu já fiz, com as coisas todas. Não vai diminuindo o trabalho. Não é por causa de outros. Mas é o seguinte, começou a diminuir o trabalho. Tá. O negócio mingou tudo, como é que é? Tem alguma coisa, né? É um caso para se desconfiar. Então, essa realocação, que o senhor falou como não preenche com nada, porque tem, às vezes, uma realocação. Sim, então, tem uma opção de coisa nesse sentido. Olha, isso aí a gente não precisa se preocupar. Eles são doutores no assunto, sabem como faz. Está entendendo? Tem gente muito viva. Agora, veja, a maioria desse trabalho, todo esse trabalho, isso veio de serenões, que eles é que faziam isso antes. Nós estamos começando a invadir a área de serenões. O FIEX é isso. Esse é um trabalho que os serenões fazem, então? Não, TENEPS sempre foi feito. Você pensou, na época do Cro-Magnon, o cara fazia TENEPS? Eles faziam. Sai dessa. Então é um negócio para a gente pensar. O nível. Está claro? Pode falar. É assim, ó, a demissão de consciex é um ato de assistência para o dessomante, né, eu acho. E aí, assim, o amparador da TENEPS tem uma afinidade com o tenepsista por alguns atributos. Mas quando ele se afasta, vem uma equipe, eu acho, de amparo para dessoma daquela pessoa, eu queria entender qual é a diferença de afinidade que tem. Não sei se... Quase sempre tem uma afinidade muito grande, se o negócio é muito antigo. Por exemplo, uma pessoa que teve TENEPS ou FIEX, ela dessomou, entre as consciências que ela vai encontrar primeiro, são aquelas que estavam sempre assistindo os outros com ela. Então, as primeiras consciências que vão aparecer são essas. Então, o amparador... Isso é um óbvio. Não, o amparador... Aquele negócio do recebimento extrafísico, aquela recepção. Tem aqui, eu já trouxe isso. Então, mas assim, ó, então, o amparador de TENEPS, que tem bastante afinidade com ela, ele também... É um dos primeiros que vão aparecer. Tá. Na cara. Porque quando ele pede demissão do trabalho de TENEPS, mas continua... Mas não tem nada que ver com o praticante da TENEPS. Entendi. Tem nada que ver com isso. Não, eu queria entender isso. Eu pensei tem nada que ver. Isso. O praticante da TENEPS ou da OFIEX não tem nada que ver com isso. Então, o problema é dele com o evoluciólogo que está superintendendo o trabalho. Então, assim, eu sei que os evoluciólogos têm uma margem mínima de erro de prospectiva, mas vamos supor que o tenepsista dessomante tenha uma máximo orex. Aí, o que tem? Ele volta com ponto acima da TENEPS. Não é, né? Não precisa ter medo, que isso aí ele sabe tudo como fazer. Não, eu queria saber se tem... Vocês não se preocupem quais são os atributos serenões. Por incrível que pareça, eles sabem o que fazem. Eu acho que com isso vocês vão ficar mais calmos, né? Veja o que é que você está fazendo. Agora, observe isso aqui para a gente ver o que a gente pode ser amanhã. Olha o que é a conquista que nós temos que chegar lá. É isso. É para isso que serve. Agora, não vão preocupar o que é que o serenão vai fazer, porque ele sabe. Se a pessoa vai aparecer um serenão aqui para procurar a Apex, porque ele não está sabendo como resolver o caso. A gente atende, se quiser. Você está entendendo? Não, a minha intenção é saber... O caso todo é esse. Como é não, professor Valdo, a minha pergunta... Hein, professor Valdo? Vai ter boca livre. Serviço de apoio, é só agendar. Agora, se perguntar para ele qual a dieta dele, para fazer um bolo adequado, porque senão vai fazer um bolo, ele não gosta. Não, eu só queria saber se eles tinham alguma... Assim, porque tem aquela regra da gente nunca voltar a fazer o que era antes. Então, eu queria saber
se assim, automaticamente avançaria para uma outra condição. Às vezes você é obrigado a fazer outra coisa assim, que você já fez, por que não? Mas muda tudo, outro corpo, outra vida, outro lugar. E outra coisa, é repetindo as coisas que você aprende. É automimese necessária. Sem repetição não tem jeito. Automimese, o que a gente fala é a dispensável. Mas uma automimese básica, ninguém pode fugir. O autorrevezamento é baseado um pouco nisso, né? Dá continuidade. Agora, o ideal seria, eu desejaria que vocês sempre fizessem um autorrevezamento a maior. Não só um ponto, mas 10 pontos na frente. Isso seria ideal, né? Agora, com a PEC, vocês vão conseguir até 20 pontos. Não é isso? Na parafatologia, Valdo, na página 2, mais ou menos no meio aqui, o 3, 6, 7, sétima linha, o inventário da PROEX pessoal. Sim. Relacionando aí com a questão da demissão, é referente ao que foi atendido na UFIEX, na TENEPS, como é que é esse inventário específico? Não, porque o amparador, ele é um dos elementos do inventário da PROEX, do tenepsista e do ofexista. Ele é ou não é? Perfeito. Então, acabou. Ele é do elenco. O CAST, ele está na elencologia daquela vida, daquela PROEX. Agora, veja, não existe PROEX a rigor isolada, ou sozinha, ou individual. Eu falo individual porque não tem outro jeito de você expor, mas aí não tem, porque sempre tem os assistentes extrafísicos, o amparador extrafísico, tem os assistidos da pessoa, isso tudo faz parte da PROEX dela. Então, a PROEX, a rigor, ela é sempre grupal. Mas agora, conosco aqui, a gente fala isso bem para todo mundo entender. Agora, uma mini PROEX é aquela pessoa. Mas, por exemplo, como é que uma pessoa pode ter uma PROEX só dela, se a hora que ela chega para ter uma vida humana, ela precisa da mãe para pari-la aqui? Está entendendo como é que é? Então, a rigor, isolado não existe isso. É aquilo que eu falo, ninguém evolui sozinho, é bobagem. Mas, Valdo, só para detalhar um pouco mais, dentro da elencologia, como é que é considerado, então, para fazer esse inventário? Você poderia, assim, pelo menos supor um caso? O inventário é ver quais as linhas de atividade que a pessoa fez. Nesse caso aqui, por exemplo, da autodemissão de consciência, entra tudo que diz respeito à interassistencialidade. Tudo que diz respeito envolve isso aí, é uma coisa mais do que lógica, observa. Vai ter uma lógica danada, racional. Então, isso tudo entra. Agora, veja, uma pessoa, com o passar do tempo, principalmente no fim da vida dela, quase sempre o terço final da vida dela, ela está totalmente envolvida em assistência. E a tendência dessa assistência é sempre da TARES, é a tarística. Então, esse terço final da vida é tarístico. Então, isso aí tudo entra dentro do balanço da vida da pessoa, incluindo, portanto, a PROEX. Então, por exemplo, quando você fala lá daqueles 3 anos que você contabilizou lá, os 17 mil que você atendia, isso entra, é uma espécie disso mais ou menos? Mas é mais do que isso, aqui não é fichinha. Escuta, o que eu falei aí, 17 mil pessoas. Não, você esqueceu. Pessoas, não, tinha a cara daquele, igual aqueles que eu atendi lá em New Jersey, que vinha com 8 consciex pior, cada um é pior do que um só. Quantos milhares que a gente não atendeu? Outra coisa, vamos só lembrar, quando eu fui lá aquele negócio, antes de praticamente criar o Instituto, que eu fui a Brasília e atendi naquele que era o maior hotel que tinha lá, com 200 pessoas lá dentro. Aquela noite, que eu passei horas e horas atendendo, foram milhares de consciex. E outra coisa, eu tinha 1 ou 2 pessoas só comigo lá, você sabe disso. Uma delas era o Baranoff, aquele que tinha arranjado. Outra coisa, aquele hotel acho que nem existe mais, né? Que era o maior que havia lá, da época do Juscelino, praticamente. Agora, é uma loucura. O que eu fiz lá, o acoplamento, sabe, energético. Deve ter gente aí que esteve lá naquele hotel comigo, para atender. Eu estou só te dando um exemplo, mas igual esse tem um monte. Agora, nos Estados Unidos eu fiz muito disso. Atender durante horas. Outra coisa,
A Pilar não está aí mais, mas ela viu também lá no Zanarote o tanto de gente que eu atendia. Então pensa nisso, são milhares e milhares. Quando você conta uma pessoa, se ela teve contato com você, você pensa o tanto que ela não deixou de lembrança. Vou deixar 3 assediadores de lembrança com você hoje. São os presentes espontâneos. Entendeu? Mas tudo é serviço, tudo é trabalho, está tudo certo. Eu não reclamo nada disso, não. Eu estou falando positivo. São 2 perguntas. Desde que o Magíster apareceu, eu me lembrei de quando você falou uma vez de uma evolucióloga que uma vez estava na Interlúdio e que ela parecia professora com maçã, essas coisas assim. Tem alguma coisa assim que você pudesse falar sobre ela? Não, eu não sei muita coisa dela. Entendeu? Eu não sei. Agora, que lá já apareceram vários já. De vez em quando tem evoluciólogo lá. Eu, se pudesse, eu ia deixar um recado lá. Quando aparecer a evolução, vocês me chamam lá que eu apareço aqui. Mas não dá, né? Sim. Isso agora, é ideal, né? A gente vê o que acontece. Isso daí... Porque eu sou interessado em evoluciólogo. Quer dizer, na minha coleção, essa, vamos dizer, essa figurinha é que eu estou colecionando. Entendeu? Né, que eu achei só curioso eu ter lembrado justo quando o Magíster apareceu aqui. Agora, outra pergunta aqui na página 3. Olha, ela tem relação com ele. Só isso que eu te falo. Tá. O que é? É que é professor, ele também é Magíster, né? Por isso que eu estou falando, é tudo da mesma linha. Na página 3, em trinomiologia, podia explicar um pouco o segundo trinômio? Para anterioridade, para posteridade e para ulterioridade. O caso todo é o seguinte: o trinômio para anterioridade. Então, o que aconteceu antes do ponto de vista extrafísico? A para posteridade. O que é que aconteceu depois da vida, com as coisas todas, para o povo que sobrou? E agora, o que vai acontecer no futuro, depois disso? Então, por exemplo, sua vida, sua ficha, as coisas da TENEPS e tudo mais. O para ulterioridade? Que já é no futuro, é depois da posteridade. Quer dizer, o que é que se armou para o futuro imediato? Como é que está? Agora, a posteridade, o que você deixou para trás? O que ficou? Quando eu dessomar, eu vou deixar um legado para vocês que chama conscienciologia. Vai dar um trabalho danado para vocês. Agora, o que vai acontecer depois na ulterioridade disso? O que vai acontecer daqui 50 anos com essas ideias? Deve depender muito de vocês agora. A hora que eu passei a bola, isso é um tipo de revezamento. Como é que fica? Entendeu aí? Agora, esse trinômio é muito importante, porque nós estamos envolvendo aí os amparadores. Tá certo? Não é só a gente. Aí já tem amparador no meio. Vale a pena pensar nisso. Né? Eu queria perguntar, hoje tem algum recado para dar? Só 2? Eu quero dizer para vocês que eu ainda tenho aqui uma pergunta, que é a 21ª hoje. Existe interconexão entre o amparador da TENEPS, os trabalhos da TENEPS e os amparadores que a consciência telepsista percebe em trabalhos interassistenciais na dimensão extrafísica? Só tem. Tudo tem relação. Lembre-se disso. E em matéria de assistência, tudo acontece mais ou menos próximo de você que está fazendo assistência. Então, consciências, assistidos, amparadores, tudo quanto é tipo de consciência que aparece perto de você, tem relação uma coisa com outra. E quase sempre é preciso lembrar que às vezes tem uma relação do contexto, da época, do local, das coisas, do contexto que está sendo desenvolvido. Isso também é importante pensar. Agora, gente, eu quero lembrar para vocês que no domingo nós temos aqui debate, que vai ser o texto do verbete. E hoje nós temos 18 verbetes para vocês selecionarem. Antes de ler os verbetes, eu acho que tem 2 recados. Vocês me confirmam, Eduardo? Eduardo e Loche, quem que vai falar dos 2? Os 2?
Mas não tinha uma pessoa que ia falar do ECP2? Ah, então tá. Então é o Eduardo, ele aí, e aí depois é o Loche. Por isso que me deu confusão. Tá tudo certo. Bom, gente, verbetes novos. Encontro antecipatório, estilo técnico, indução inicial, intermissão mudancista, matematização do conceito, prescindência das mãos, reencontro secular e variação vernacular. Verbetes antigos: antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal e técnica da sexta. Técnica da sexta. Gente, boa tarde. Eu queria lembrar vocês do SCP-2, que vai acontecer agora dia 26 a 28 de setembro, lá no Auditório do Discernimento. Então, a gente está lembrando a vocês que vai ser uma oportunidade da gente fazer também uma assistência em grupo, né? Todo mundo junto, os voluntários, alunos, e o próprio EPICOM professor e os outros EPICOMs que também vão participar do curso. Então, estão todos convidados, as inscrições são feitas aqui na Secretaria do SEEC. Pessoal, gostaríamos de lembrar para o curso Heterocrítica Especial 2, sobre a obra O Avesso de um Balzac Contemporâneo, com o professor Osmar, o autor, que vai estar aqui presente, e que, na verdade, esse livro é, antes de tudo, uma análise grupocármica da série X. Então, vale a pena aí todo mundo se organizar. Nós vamos ter várias apresentações específicas sobre a conscienciometria dos personagens, das pessoas envolvidas, a proexometria também, então, e além de informações históricas e outras mais. Então, vale a pena todo mundo se organizar, porque esse livro tem uma relação direta com a gente aqui. As inscrições são feitas aqui na recepção, gente. Nós já estamos chegando em 40 inscritos, tá? São 100 vagas. Tem muitas pessoas que confirmaram que estão viajando de fora de Foz do Iguaçu para cá, que não se inscreveram ainda. Então, aqueles que têm alguma ideia de fazer inscrição, pode procurar a recepção, procurar a gente. E a gente está aberto aí para, inclusive, para aceitar algumas propostas, quem quiser apresentar para nós, tá bom? Pessoal, foi escolhido com 24 votos. Reencontro secular. 9 votos foram online para esse verbete. Obrigada, boa tarde, até amanhã.